E já está aqui comigo o pastor Rildo Silva, hoje trazendo uma palavra pastoral, de aconselhamento, de renovo, de vitória para a tua vida. E é claro, né, pastor Rildo, estaremos aqui liberando uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, para abençoar o coração das tantas pessoas que estão nos ouvindo agora. Bom dia, pastor. A paz do Senhor, querido. Bom dia, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que neste dia Deus possa consolar o seu coração, mas também trazer o despertamento da realidade da vida cristã, para que nós venhamos a cada dia glorificar o seu santo nome, através das nossas atitudes, através de nossas vidas e também através dos desafios que Deus tem permitido nós passarmos, para que venhamos demonstrar a nossa fé e nos tornarmos alvos de milagres e o seu nome seja glorificado sobre a face da terra. É isso aí, a gente vai aqui, é claro, ouvir uma linda pregação, uma linda palavra de conforto, crescimento, renovo, vitória para abençoar a sua vida, e o nosso Deus que é poderoso e faz infinitamente mais, ele vai derramar bênção do céu para abençoar você. Então, vamos receber o pastor Rildo e ver o que Deus tem para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Em Vila Medeiros. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e também por esse veículo de comunicação que tem nos ajudado bastante a fazermos a obra do Senhor, a também contribuirmos com a obra de Deus aqui na face da terra, através de nossas vidas, que todos nós não passamos de canais para que Deus seja reconhecido através da vida daqueles que não conhecem a Deus e também manifestar a glória de Deus aqui na face da terra. Queria mandar um abraço a todos os irmãos que nos ouvem, a todas as pessoas que sempre estão acompanhando essa programação e também a todos aqueles pela credibilidade e a confiança em nós, para que venhamos dia após dia exaltar o nome de Jesus. Mas eu queria trazer uma palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo 2, que diz assim, capítulo 2 do livro de Josué, versículo 1: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo o nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Querido, se tem um dos textos da Bíblia Sagrada que eu me identifico bastante e que fico maravilhado quando tenho a oportunidade de ouvir ou de ser ministrado através desse texto, esse texto é a história de Josué. É esse livro que é magnífico, é esse livro que tanto nos traz ensinamento e enche a nossa alma de expectativa e de esperança diante daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e diante daquilo que Deus tem nos prometido. Que nesta manhã você já possa gravar uma coisa no seu coração: os propósitos de Deus, eles são infalíveis. Isso significa dizer que quando Deus determina algo em prol do seu servo, em prol da sua igreja, em prol do seu povo, não tem quem possa anular o que Deus já tem determinado na vida daqueles que Deus constituiu em cima de um grande propósito para que o seu nome fosse glorificado. Mas eu gostaria que vocês aprendessem algumas coisas nessa manhã, através da vida deste grande líder, através da vida desse jovem que foi levantado por Deus para suceder a Moisés, que já tinha morrido, mas que existia uma grande promessa ao povo de Israel. E a primeira coisa que eu gostaria que você aprendesse, que a vida
ela não pode ser avaliada pelas circunstâncias atuais e momentâneas, mas pelas decisões que nos levaram a viver essas circunstâncias. Isso fala de um histórico, isso fala de um tempo, querido, que nós temos de vida, isso fala do tempo que nós temos da presença de Deus e de tudo que nós temos presenciado diante daquilo que Deus tem realizado no meio do seu povo e no meio da sua igreja. Josué, apesar de ser um jovem em relação ao seu líder que tinha morrido, ele tinha vivido experiências tão fortes e miraculosas que o seu ânimo aumentava à medida que ele era provado. Isso significa dizer, queridos, que nós não podemos nos deter e valorizar apenas os problemas, mas principalmente as promessas que Deus tem feito a cada um de nós. E quando eu olho para a vida de Josué, eu vejo um homem destemido, eu vejo um homem corajoso, eu vejo um homem ousado, mas também eu vejo um homem submisso, quando guarda a palavra de Deus no seu coração e deixa Deus agir segundo o seu querer e o tempo para a vida de Josué e para a vida do povo de Israel. Queridos, quando eu falo que a vida, ela não pode ser simplesmente dirigida do jeito que nós pensamos ou queremos agir pelas nossas emoções, mas devido à história, porque existe uma trajetória e nós vamos encontrar na nossa trajetória duas classes de pessoas, os amigos e aqueles que se dizem amigos, mas na verdade não estão dispostos a viver os mesmos sonhos que nós, e isso atrapalha. E Josué, como todo líder, ele também enfrentou muitos obstáculos, ele enfrentou muitos desafios, muitas pessoas simplesmente deram opiniões contrárias àquilo que Deus queria realizar, àquilo que Deus queria fazer através da vida de Josué. Esses espias agiram de forma diferente, igual os espias, querido, que foram levantados e enviados por Moisés à terra de Canaã. Quando eles viram os frutos da terra, mas valorizaram mais os empecilhos, enquanto os espias que Josué enviou arriscaram suas próprias vidas para que Deus cumprisse um grande projeto e o nome de Deus fosse glorificado. A primeira coisa que você vai aprender neste dia e colocar em prático: não confie em todas as pessoas que estão ao seu lado, não abra seu coração para todo mundo, mas espere um sinal de Deus, que é a resposta de Deus para a sua vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Querido, essa é a grande diferença do vencedor para o fracassado. Enquanto o vencedor investe na mínima chance que ele tem, o fracassado nem tenta, desperdiçando todas as oportunidades. Deus está despertando você dessa manhã para uma nova realidade, para que você possa glorificar o nome do Senhor e conquistar a sua grande vitória. Querido, essa prostituta, ela não era uma mulher generosa, ela não era uma mulher caridosa, mas era uma mulher vencida pelo próprio medo. E para isso me permita nessa manhã, neste dia, ler um texto a qual eu não li para vocês, porque li apenas do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2, mas no capítulo 2, no versículo 8 em diante, vai dizer assim: e antes que eles dormissem, ela subiu a esse sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíres do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíram. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Você lembra, querido, do título dessa mensagem que eu dei? Os propósitos de Deus, eles são infalíveis. Querido, o problema não está na igreja, o problema não está nos líderes, o problema não está nos irmãos, mas nas motivações do seu coração. Nesse dia, não olhe para as dificuldades, mas olhe e valorize
as oportunidades que Deus tem dado a você, porque quem sabe aquilo que você desprezou era o que Deus iria usar para mudar a sua própria história. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Mas aprenda algumas coisas nessa manhã através da vida desse jovem líder por nome de Josué. Primeiro, pessoas que estão com focos determinados em Deus não cedem às pressões circunstanciais. Josué não confiava nos anciões e nem apenas nos espias, mas principalmente no Senhor. E para isso eu quero voltar no capítulo 1, já que estamos ministrando no capítulo 2, mas no capítulo 1, no versículo 2 diz assim, Deus falando a Josué, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. O foco, a expectativa, a esperança, a confiança, a fé de Josué estava baseado nas promessas de Deus para a sua vida e para a vida deste povo. Queridos, se vamos encontrar na trajetória inimigos e amigos, não tente adivinhar quem são os seus amigos de verdade, mas faça apenas a sua parte e deixe que o próprio tempo se encarregue de mostrar a banda podre da laranja. Neste dia, Deus quer que você avance diante daquilo que Deus tem falado, que você tenha foco nos propósitos que você tem colocado diante de Deus e que você valorize a palavra e a promessa de Deus ao teu coração. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Josué, assim como Moisés e todos que já enfrentaram o desafio, tiveram obstáculo para superar, mas o vencedor é aquele que se fortalece em meio às provações. Queridos, vocês sabem, principalmente que hoje, no momento atual que nós estamos vivendo, a vida se tornou mais difícil do que ela era na época deste povo, principalmente pelos governantes que existem na face da terra, mas aqueles que vivem por fé e não por vista, não podem se deter diante dos momentos negativos a qual nós estamos vivendo. Isso fala de não perder a esperança, isso fala de não desistir. E você que está vivendo em meio à batalha, grave o que eu vou dizer neste dia, é melhor a dor de não ter vencido do que a vergonha da desistência. Por isso, querido, pare de olhar para trás, pare de achar culpados para o seu fracasso, mas levante a sua cabeça e permita que neste dia Deus seja glorificado através da sua vida, que Deus mude a sua história e que você seja um canal de exaltação e glorificação ao nome do Senhor. Deus, continuando falando com Josué, no versículo 7 ele diz assim, do capítulo 1, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O que é que Deus estava falando com Josué? Que aonde ele fosse, aonde ele chegasse, aonde ele estivesse, independente do que ele estivesse realizando, ele mantesse o mesmo perfil. É isso que precisa ter na igreja, o mesmo perfil, porque nós, queridos, que somos servos de Deus, nós vivemos na contramão do mundo, nós não vivemos sobre essas realidades, mas nós vivemos por fé, para vencer realidades que tentam nos contrariar mediante a nossa fé. E aqueles que esperam em Deus, sabem muito bem que a perseverança, ela é uma conquista diária. Da mesma forma aconteceu aqui na vida de Josué, aconteceu na vida de Moisés, até o Jordão, aonde Deus permitisse que ele fosse. Mas hoje é diferente. Deus tem traçado caminhos também diferentes para mim e para você. Mas o propósito de Deus é que nós venhamos chegar aonde Ele já determinou que nós iremos chegar. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Josué não andava na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas na direção de Deus. E quem está na direção de Deus não pode se dar o luxo de se acomodar. Josué confiava em Deus, mas tudo o que ele tinha que realizar, ele executava.
Isso é a diferença, querido. Muitas e muitas vezes Deus nos prova. Muitas e muitas vezes Deus coloca algo em nossas mãos para que nós venhamos realizar e nós desprezamos, nós simplesmente rejeitamos e desperdiçamos uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor e muitas vezes Deus usar o que Ele estava querendo usar para mudar completamente a trajetória da nossa vida. Duas coisas eu gostaria que você aprendesse neste dia. Primeiro, enquanto o preguiçoso dorme, o trabalhador enriquece. E essa frase não é minha. Essa frase é do nosso irmão mais velho, Salomão. Guarda essa frase no seu coração. Mas a segunda coisa que eu gostaria que você aprendesse: Deus não honra covardes. Ao contrário, Ele manda tirar do meio do povo os covardes para não nos atrapalhar. Está lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 3, quando ali ele aborda Gideão diante de uma grande conquista que Gideão iria realizar através da sua vida. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Tem muita gente ao teu lado que não está contribuindo em nada para o teu crescimento. E essas pessoas que não contribuem para o crescimento, elas somente atrapalham. Essas pessoas que não têm poder de influenciar positivamente na nossa vida, elas se tornam pedra de tropeço. Por isso, nessa manhã, avalie melhor quem está ao seu lado. Avalie melhor as opiniões que você tem acatado para a sua vida. Porque em vez de avançar, você pode estar regressando. E o propósito de Deus para você não é que você regresse, mas que você triunfe em tudo aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Queridos, grave também neste dia: só conte com quem tem a mesma visão com você. Só conte com quem tem a mesma visão com você. No capítulo 2 de Josué, no versículo 12, que eu não li, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, pois que fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dar-me um sinal certo. Era Raabe falando com os espias. E olha a resposta desse homem para uma prostituta: de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis das nossas vidas da morte. Olha a resposta dos espias. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Você lembra que eu falei há pouco tempo, querido, que pessoas que não têm a mesma visão que nós apenas atrapalham? Essa mulher era uma prostituta. Essa mulher estava vencida pelo medo. Essa mulher reconhecia que esta cidade de Jericó não tinha mais saída, porque ela mesmo declara que Deus já tinha entregue essas terras nas mãos do povo de Israel. Ela reconhecia a glória de Deus sobre a face da terra. Ela reconhecia a santidade da vida desses homens que foram levantados pelo Senhor. Mas duas coisas eu gostaria que você aprendesse nesse dia. Primeiro, deixe Deus escolher os seus parceiros. Aleluia. Deixe Deus escolher os seus parceiros. Queridos, analise comigo. Sendo dois homens santos, pessoas que Josué confiava, talvez dois anciões, talvez dois levitas, eu não sei. Esses homens jamais entrariam na casa de uma prostituta. Isso significa dizer que esses homens foram guiados pelo Espírito de Deus à casa dessa prostituta. Se chegasse na casa de outra pessoa, com certeza, esses homens teriam sido denunciados. Mas Deus usa quem Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. E neste dia Deus está falando para mim e para você: não julgue aqueles que Deus tem levantado ou colocado ao teu lado, mas honre a quem Deus colocou do teu lado, porque vão ser esses que Deus vai usar para te dar a tua vitória. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. A segunda coisa que eu gostaria que você aprendesse: só faça aliança com quem tem integridade. Integridade
ela vai muito mais além, querido, do que motivações. Esses homens, apesar de estarem conversando com uma prostituta, eles fizeram uma aliança com essa mulher, ao ponto de colocarem as suas próprias vidas em risco. Isso é que é caráter. Deus, neste dia, está falando para ti a respeito de alguém que possa estar ao teu lado, de alguém que possa ter feito aliança com você, mas não tem a mesma visão, não tem o mesmo propósito. Como é que eu descubro, pastor? Pelas atitudes, pela forma que essa pessoa venha se conduzir perante a tua face, perante a tua presença. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que neste dia você guarde essa palavra, que você possa vivenciar essa essência do que foi ministrado neste dia. E o restante é Deus que vai fazer. Porque aquilo que Deus já determinou a meu respeito e ao seu respeito e a respeito da igreja, não tem homem que anule, não tem principado que possa impedir, não tem nenhum demônio que possa jamais anular aquilo que Deus já determinou. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus vos abençoe, que Deus nesse dia seja glorificado através da sua vida. E o que Deus tem falado para você nesse dia, você use como instrumento para que você conquiste os propósitos que você tem colocado diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Palavra gloriosa, palavra abençoada. E Deus, o Senhor, está, é claro, derramando bênção sem medida do trono dele para o meu e o seu coração. Então, em nome de Jesus, independente da luta que você está vivendo, pare um pouco e perceba se as pessoas que estão em seu lado não são aqueles que têm sido causadores de tamanhas pelejas que você tem vivido. Não abra mão, querido, de fazer uma escolha. Eu ouvi um certo pregador dizer: escolhemos com tanto cuidado o carro que vamos comprar, escolhemos com tanto apreço as coisas que queremos para nós, uma casa, uma roupa, mas quando se trata de amigos, quando se trata de marido, não temos nada, não temos ninguém, não temos coisa alguma para poder fazer a nossa vida. Eu creio que Deus, o Senhor, tem alguma coisa por fazer e para fazer. Eu creio que Deus tem algo por realizar e é por isso que estamos aqui, para glorificar o nome santo de Jesus. A gente vai de música e daqui a pouquinho a gente volta abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém?